Bom dia. Gálatas 5, 22 e 23. Nós vamos dar continuidade à série sobre o Espírito Santo. Na semana passada, a mensagem foi: o Espírito Santo nos ensina. Hoje o título é: o Espírito Santo frutifica. São esses dois versículos. Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Você já esteve perto de alguém e pensou assim: que pessoa parecida com Jesus? Acho que Cristo deveria ser mais ou menos assim. Isso ocorre quando nós vemos em alguém o fruto do Espírito Santo. Uma das funções do Espírito é repartir conosco a santidade de Deus. E Ele faz isso em nós desenvolvendo um caráter semelhante a Cristo. O caráter é aquilo que nós somos, revelado pelo que nós fazemos. Os nossos hábitos, pela repetição, se tornam traços, se tornam características que nós incorporamos na nossa vida. Alguns desses traços positivos e outros negativos. E diversas passagens mostram explicitamente o caráter de Cristo. Como, por exemplo, as bem-aventuranças, lá em Mateus 5, um espelho de Jesus, no Sermão do Monte. E aqui também, nesse texto que nós lemos, quando Paulo fala aos Gálatas sobre a oposição entre as obras da carne e o fruto do Espírito. As obras da carne são conhecidas, diz o texto em Gálatas, versículo 19 desse mesmo capítulo 5. São óbvias a todos. É fácil percebê-las. Abrangem áreas como perversões do sexo, uma espiritualidade distorcida, relacionamentos sociais conflitantes, bebida e alimentação descontrolados e coisas parecidas com essas. Tais obras evidenciam os que não estão em Cristo e que não farão parte do reino de Deus. Então, de um lado, nós temos as obras da carne, que eu não vou citar uma a uma aqui e nem enfatizá-las. E do outro, o fruto do Espírito. Obras da carne, o fruto do Espírito. A carne, o nosso eu, a nossa vontade, milita, briga contra o Espírito. Um fruto. 9 características. Não são 9 frutos, é um fruto, com qualidades ali evidenciadas, como num cacho de uva, com os seus bagos, com os seus gomos. Esse fruto é consequência do Espírito Santo em nós, de uma vida debaixo do seu controle, que vai nos transformando a imagem de Deus, a imagem de Jesus, para reproduzir o seu caráter, ou seja, as qualidades morais de Deus, aquilo que é possível ser transmitido. Porque a onisciência, a onipresença e a onipotência de Deus não são. Então nós não podemos nos tornar parecidos com Jesus sem o Espírito Santo. Ponto. Sem o Espírito Santo, não dá.
ele cria, ele manifesta o fruto na vida do discípulo. Ele torna o discípulo maduro. Ele o leva a um outro patamar espiritual. E para facilitar o nosso entendimento, nós podemos dividir esse fruto que nós lemos em 3 partes. Nosso relacionamento com Deus, amor, alegria e paz. Nosso relacionamento com os outros, longanimidade, benignidade e bondade. E nosso relacionamento interior, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Ao mesmo tempo, todos esses gomos estão relacionados entre si. E atenção, o fruto e os dons são diferentes. Nessa série, alguém vai falar sobre os dons. Os dons são repartidos entre os crentes individualmente, como o Espírito quer, visando um fim proveitoso, como o serviço no corpo, a edificação da igreja. Pelo menos um dom cada um de nós tem. E eles não são sinal de espiritualidade, não são sinal de maturidade. É concedido conforme a necessidade da igreja. Já o fruto reflete o nosso viver diário. O relacionamento com o divino, com o sobrenatural, com a Trindade Santa. Deus espera o fruto do Espírito. Vou repetir. Deus espera o fruto do Espírito em nós. Reparem no que Jesus falou lá em João 15:8. Esse texto está lá no escritório. A gente ora todos os dias por volta das 11h30 e no final a gente fala um versículo, decor. Esse é um deles. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Interessante Jesus falando aqui em muito fruto. Ele não fala muitos frutos, ele fala muito fruto. É Jesus quem está falando. E assim vos tornareis meus discípulos. Billy Graham, que foi um evangelista norte-americano, muito usado por Deus em todo o mundo, morreu em 2018. Ele tem um livro, O Poder do Espírito Santo. E ele disse o seguinte: nenhum esforço humano pode produzir o tipo de pessoa que Deus quer que nós sejamos. Mas quando o Espírito nos enche, Ele produz seu fruto em pessoas cada vez mais semelhantes a Cristo, o protótipo do que nós seremos um dia. Então, quanto mais esse Espírito nos enche, mais esse fruto é evidenciado. Por isso o apóstolo Paulo desafia os Gálatas a andar no Espírito, nesse capítulo 5, e não satisfazer os desejos da carne, porque são opostos. Nós precisamos desejar e buscar esse enchimento. É assim que vem o avivamento nas nossas vidas. Assim, nós damos liberdade ao Espírito para trabalhar em nós, nas nossas deficiências e fraquezas. Uma coisa é ser nascido do Espírito. Isso acontece quando nós nos convertemos a Cristo, cremos na sua obra e nos batizamos nas águas. Você nasce do Espírito. Outra é ser batizado no Espírito. Você sai da água e a promessa é cumprida. O Espírito Santo vem a morar, vem a habitar em você para exercer várias funções, como nós vimos na semana passada. E outra ainda é andar no Espírito. Quem anda no Espírito, bebe da fonte. Se alimenta da palavra, do verbo vivo, como aquele homem citado no Salmo 1, que tem prazer na lei do Senhor, e nessa lei ele medita de dia e de noite. A meditação permite que a gente compreenda a palavra
e faça uma aplicação dela na nossa vida. E correções, se necessário. Esse homem é comparado a uma árvore plantada às margens de um rio, que dá seu fruto, diz lá no Salmo 1, dá o seu fruto no devido tempo, e as folhas não murcham, está sempre verdinho, bonito. Quem anda no Espírito permanece na videira verdadeira, em arrependimento constante, cultivando um relacionamento mais próximo e íntimo possível, em oração, em comunhão no corpo. Que gostoso olharmos nos olhos uns dos outros e não termos situações pendentes, louvarmos a Deus juntos, como família, compartilhar a nossa fé com outros. Então nós vamos ver as características desse fruto. Primeiro, o amor. A atuação do Espírito em mim produz um amor genuíno, um amor verdadeiro, que se manifesta em minha vida privada, particular, com os meus familiares, em casa, e pública, com o meu próximo, e até com os meus inimigos. Assim como fui amado por Deus e por Jesus, de forma natural eu distribuo tamanha consideração por mim, um grande pecador. E como o amor procede de Deus, porque Deus é amor, ele só pode ser derramado em nós e através de nós pelo seu Espírito. E a qualidade desse amor é aquela definida pelo próprio Deus, que tomou a iniciativa e enviou seu único Filho, Jesus, para morrer em nosso lugar, assumindo os nossos pecados. E o amor de Cristo seguiu o mesmo padrão do Pai, ágape, de entrega, de sacrifício. Então, o amor como fruto nos empurra de uma maneira suave e prazerosa à nossa esposa, aos nossos filhos, aos nossos parentes, vizinhos e até quem não é fácil de amar, aqueles que constantemente nos prejudicam ou magoam. Alegria, cantamos a alegria hoje. Resultado de o Senhor estar na direção da minha vida, da minha família, dos meus negócios. Ao dedicar a minha vida a Deus, eu reconheço que Ele assume o controle. Eu fui salvo, sou dele, e assim eu consigo me alegrar acima das circunstâncias, porque a fonte dessa alegria é divina. Inclusive, quando necessário, esse mesmo Espírito traz consolo, porque é o Espírito Santo Consolador. Jesus falou, eu vou, mas enviarei o outro Consolador. O primeiro é Cristo, e o Espírito agora, que está em nós, nos ajudando nesses momentos em que nem temos forças próprias. E a pessoa alegre muda o ambiente onde ela está. Ela é positiva, ela enxerga as possibilidades, ela contagia os outros com seu jeito, ela é abençoadora. Você tem uma abençoadora aí do seu lado? Uma abençoadora? Se você tem, é porque o fruto do Espírito está evidente nessa pessoa. Jesus queria que a alegria dos seus discípulos fosse completa. Fala lá em João 16. Mas ele sabia que isso só seria possível com a presença do Espírito Santo neles. E a promessa se cumpriu em Pentecostes. O Espírito foi derramado sobre aqueles 120 que estavam reunidos ali no cenáculo, foram batizados, mas passaram por inúmeros sofrimentos e perseguições. Como resistir a tudo isso, senão pela presença evidente de Deus em suas vidas? Esses líderes demonstraram alegria em situações desfavoráveis.
Alguém já disse o seguinte, que a alegria é a bandeira que tremula na torre do palácio quando o rei está presente. O rei está presente na sua vida? Tem uma alegria, uma bandeira lá tremulando? Paz. Essa característica do fruto mostra um discípulo que entende a sua identidade de filho, de filha de Deus. É uma pessoa bem resolvida espiritualmente. Teve suas feridas saradas, sabe onde encontrar descanso para sua alma. Um cristão que não tem dúvidas de que essa paz profunda e permanente, primeiro, vem da reconciliação promovida pelo Pai, do homem pecador com o Deus justo e santo. Não há altos e baixos na sua crença. O apóstolo Paulo pede para que isso seja uma realidade entre os romanos. Lá em Romanos 15, 13, ele fala assim: e o Deus da esperança vos encha de todo gozo, alegria e paz no vosso crer. Olha que oração maravilhosa. Meu irmão, que você tenha paz no que você crê. Paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Então essa convicção da alegria, essa convicção da paz se expressa nas ações, nessa expectativa do que Deus vai operar, no poder dele, de que alguma coisa vai ocorrer e de que esse poder vai ser exercido em meu benefício, em benefício dos meus. Então, os relacionamentos de quem vive esse gomo do fruto, e eu estou falando da paz, são saudáveis, são sem confusões, sem falatórios, sem críticas. É gostoso estar perto de gente assim, que elogia. E que quando fala a verdade, numa crítica, também fala com amor. Assim como Jesus foi um pacificador, o discípulo deve ser também. Nós estamos falando de paz. Ainda que se levantassem contra Cristo, falassem contra o Evangelho, o acusassem de ser falso profeta, de expulsar demônios por Belzebu, ele continuou não revidando o ultraje, amando, intercedendo até pelos seus executores. Então nós vimos 3 características do fruto voltadas para o nosso relacionamento com Deus: amor, alegria, paz. Agora, 3 direcionadas para o contato com as pessoas. Vai complicar. Longanimidade, benignidade e bondade. Longanimidade. Essa qualidade não é inerente a nós, seres humanos. Não nascemos propensos a ser pacientes, muito pelo contrário. Ainda mais com essas tecnologias, nós queremos tudo para ontem. Se apertamos uma tecla e demora mais que meio segundo, já não serve aquele aparelho. Mas, à medida que caminhamos com Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, vamos manifestando essa característica. Longo ânimo, traz a ideia de uma pessoa que não se perturba diante das provocações. Das provocações dos homens, das perseguições e também das provações, das situações que Deus coloca para nos fazer crescer. É a capacidade de ficar firme sob pressão. Se somos irritadiços, vingativos, ressentidos, maldosos com quem está perto de nós, então nós temos ânimo curto e não longo ânimo.
Essa perseverança do longânimo o faz seguir em frente, por exemplo, no trabalho para o Senhor. Ele não desiste. Ele assume um compromisso, ele cumpre. O longânimo desenvolve uma vida de oração, mesmo quando a sua oração não é respondida de pronto, de dependência de Deus. E por consequência, o contato com as pessoas ganha sempre um fôlego extra, para que a comunhão seja mantida, apesar dos desgastes. O Arildo está gostando, viu? Obrigado, Arildo, você me abençoa. E logo no começo da carta aos Colossenses, Paulo faz uma oração por eles. Colossenses 1:11. Vocês viram que eu mostrei uma oração de Paulo para os romanos. Agora ele faz uma oração pelos Colossenses. Já vem ali dizendo alguma coisa antes e chega nessa parte. Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade com alegria. Ele acrescentou um com alegria. Que pedido de oração também. Você faz essa oração por você? Paulo fez pelos Colossenses. Mas se você estiver em Cristo, essa característica vai crescer na sua vida. E quando você passar por situações em que antes você foi derrotado, você vai ter o prazer de perceber a manifestação do Espírito através do seu fruto naquela situação. A benignidade. O cristão que possui esse aspecto do fruto é prestativo. Ele é abnegado, ele olha além de si mesmo. É uma disposição interior para fazer o bem. Tem relação com a misericórdia, que significa preocupação com o problema do próximo. Tem o coração na miséria do outro, misericórdia. É sacrificial porque envolve abnegação, renúncia, doação. O contrário de uma pessoa benigna é aquela rude, grosseira no tratamento. As únicas pessoas que Jesus tratou de forma áspera foram os líderes religiosos hipócritas, porque esses fingiam ser quem eles não eram, incorporavam personagens falsos, como se estivessem atuando num palco, num teatro. Esse é o hipócrita. Mas com todos os outros, Cristo foi maravilhosamente gentil. Aquela mulher que estava pedindo pela cura da sua filha. Jesus parece que foi duro com ela, mas queria abençoá-la e queria ver o coração dela quebrantado. Bondade. A qualidade de quem, dirigido pelo Espírito, pratica o que é bom. Não por esforços próprios, mas em decorrência desse relacionamento sincero e dependente de Deus, que é o único realmente bom. Ele nos atraiu, apesar do nosso pecado e da maldade. Deus fez isso em Cristo. Então Ele é o nosso modelo de bondade, de como devemos viver. E a bondade se torna algo natural na conduta. É o amor em ação. Nós fazemos coisas boas, não porque nós queremos ser vistos, porque se nós formos vistos, nós já ganhamos a nossa recompensa, diz lá no Sermão do Monte. Sem esperarmos nada em troca. O reino de Deus é formado de pessoas bondosas. O reino de Deus é formado de pessoas bondosas. Tem uma perto de você. Convertidas a Cristo.
voltadas para o próximo. O mundo não compartilha as ideias de doar, de ajudar. Sempre quer algo, um benefício. Olha o lucro, a vantagem que vai levar. E como que se manifesta essa bondade? Visitando quem precisa, por exemplo, ouvindo, ajudando a carregar o fardo, fazendo um telefonema, mandando uma mensagem, auxiliando financeiramente. São ações que exigem do nosso tempo, exigem da nossa consideração, do nosso desprendimento. O rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, sabia que precisava desfrutar da bondade de Deus para poder ser bondoso. E por isso ele fala no Salmo 23, versículo 6, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. E aí, completando a lista dos 9 gomos do fruto, temos aqueles que dizem respeito a nós mesmos, o nosso interior: fidelidade, mansidão e domínio próprio. A fidelidade, no grego, tem a mesma raiz de fé. Por isso que algumas Bíblias aí, em vez de falar fidelidade como fruto do Espírito, fala fé. Mas nós não estamos falando da fé que produz o arrependimento, mas aquela que torna o cristão confiável. Vou fazer uma pergunta aqui: você é uma pessoa confiável? O confiável é aquele comprometido. A palavra dele é sim, sim, não, não. Se ele disse que vai, ele vai. Se ele não for, ele vai te explicar. Alguma coisa deve ter acontecido. Fiel, cumpre as ordens do Senhor, sem isso ser um peso. Anunciar o Evangelho, a consagração pessoal, o uso do dinheiro. Ser fiel nas pequenas coisas é um teste de caráter, como mostra a parábola dos talentos. Fidelidade também implica em a gente aceitar a ação de Deus em áreas sensíveis da nossa vida. Quando Ele toca, nos chama a atenção através de alguém, de um líder, para que nós sejamos moldados à semelhança de Cristo, a nossa reação não é de resistência, de repulsa, mas nós entendemos o mover de Deus para nos abençoar. Vejam o que foi dito à igreja de Esmirna no livro de Apocalipse 2:10. Não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. A mansidão é uma qualidade que se desenvolve em um ambiente hostil, em uma atmosfera difícil, no campo da batalha espiritual. Porque mexe com o nosso orgulho, mexe com a nossa vaidade. Pedro, um homem rude, explosivo, foi amansado pelo Espírito Santo. E Jesus, a respeito de si mesmo, falou lá em Mateus 11:29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. No Sermão do Monte, Cristo ainda fala que os mansos herdarão a terra. A pessoa que é domada pelo Espírito aprende a abrir mão dos seus direitos em benefício do outro, para evitar um conflito, uma briga, um desentendimento. É o padrão de Deus. Um contrassenso em meio a uma sociedade competitiva, com uma luta crescente por direitos e por destaque. O manso não é fraco, muito pelo contrário. Ele decide sofrer o dano.
Ele entende que não é pela força que se ganha a batalha. E por consequência, o trato dele é suave com o outro. Por essas atitudes atrai quem está perto. E o último gominho desse fruto do Espírito, o domínio próprio. Como nós temos visto até agora, o Espírito nos transforma para vencermos áreas de fraqueza em nossa vida e sermos mais parecidos com Jesus. No caso do domínio próprio, onde antes prevalecia meu temperamento, ou explosivo, ou depressivo, minhas vontades, meus medos, agora existe autocontrole. Existe temperança nas bebidas alcoólicas, na comida, nos exercícios físicos, na minha língua, nos desejos e nas paixões sensuais, no sexo, no que eu vejo na televisão, na internet, nas redes sociais, nas finanças, na maneira que eu descanso, meu sono. A moderação leva o cristão a exercer controle sobre os seus pensamentos e sobre suas ações. E em tudo mais que ele faz, né? Assim como um atleta precisa se dominar em tudo para levar o prêmio que um dia fica encostado lá na prateleira, enferruja, estraga, né? Mas a nossa coroa não é assim, ela é uma coroa incorruptível. E eu estava estudando esses dias Tito com o meu grupo caseiro, e ainda estou estudando Tito, e ali sobre o presbítero, quando Paulo fala sobre as qualificações, ele diz o seguinte: primeiro, algumas coisas que o presbítero não deve ser, mas aí chega o que ele deve. Antes, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio sobre si. Vejam, líderes, a nossa responsabilidade. E vejam também o seguinte: para liderar nós precisamos do fruto do Espírito. Primeiro a vida ajustada e depois o ministério. Isso nós aprendemos na nossa apostila Fundamentos para a Formação do Discípulo, quando fala sobre o Espírito Santo. Primeiro, uma vida ajustada, depois o ministério. E quem está no ministério, quem está servindo a Deus de uma forma efetiva, precisa do Espírito e do seu fruto para que possa ser eficaz dentro do propósito de Deus. E no final do versículo 23 de Gálatas 5, após falar desses 9 gomos do fruto, Paulo conclui: contra essas coisas não há lei. Vamos repetir? Contra essas coisas não há lei. Porque a função da lei é controlar, é restringir, é impedir. E aqui, com a ação do Espírito em nós, a produção desse fruto, não há limitações para o que Deus quer produzir em nós e através do seu Espírito em nós. Amém? E eu concluo. Nós vimos que a produção do fruto é resultado natural de uma vida controlada pelo Espírito Santo. Não se pode fabricar esse fruto por si mesmo. Surge como consequência da permanência do discípulo em Cristo, de andar nele, de buscar o enchimento constante desse Espírito. Assim nós somos transformados no nosso caráter, naquilo que nós somos. Esses traços negativos de personalidade vão sendo trocados por outros, que são os de Cristo em nós. E a gente então passa a se parecer cada dia mais com Ele, que é o nosso alvo.
O propósito eterno de Deus é ter uma família com muitos filhos semelhantes a Jesus. Aí nós temos quantidade, qualidade e unidade. E o fruto do Espírito é para ser visto na sua totalidade, na vida de todo cristão. Aponta para quem está do seu lado e diz assim: em você, é em você. Amor, vamos repetir? Amor, alegria, paz, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Várias características de um só fruto, que mostram relacionamentos ajustados com Deus, com os outros e bem resolvido com você mesmo. Então, pelo fruto do Espírito, as pessoas verão em nós a imagem de Cristo e serão atraídas para aquele que é o Salvador e quer ser o Senhor cada vez mais das nossas vidas. E eu lanço um desafio aqui no final dessa mensagem. Que sejamos nós, e eu dou graças a Deus por você que Deus trouxe nessa manhã para estar aqui. Que sejamos nós, eu e você, os modelos de maturidade. Que sejamos nós as referências. Que sejamos nós as pessoas agradáveis para os irmãos. E que apontam o caminho em uma época de apostasia, em uma época de egoísmo, de avareza, de indisciplina. As obras da carne não podem nos dominar. Que você e eu nos enchamos mais e mais do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo, para nós produzirmos muito fruto. Amém e amém. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.